Olá, amigas empreendedores, sejam muito bem-vindos ao nosso Redcast, né? O podcast que foi criado para ajudar você, empreendedor, a crescer do jeito certo. Hoje, no nosso nosso primeiro episódio da segunda temporada, nós iremos inverter um pouquinho os papéis. Hoje, o nosso anfitrião aqui, o Léo, normalmente ele quem entrevista a gente, hoje ele vai ser o nosso entrevistado do dia. Maravilha. E aqui comigo para ajudar a entrevistar o Léo, estou aqui com o Matheus. Bem-vindo, Matheus. Valeu, Jean. Muito obrigado. Estou muito feliz aqui pelo convite e vai ser uma conversa legal. Estou animado. Opa, eu também estou muito animado. Então vamos iniciar. Léo, mais uma vez bem-vindo, né? Obrigado. Queria que você começasse se apresentando, né? Dizendo quem é o Leonardo Aguiar. Maravilha. Obrigado, Jean. Obrigado, Matheus. Prazer estar aqui em mais um episódio, né, do Redcast. Um pouco diferente a experiência de estar aqui do outro lado, né? Geralmente a gente está aí conduzindo esse papo, mas tenho certeza que vai ser uma conversa aqui muito bacana, muito fluida. A gente vai conseguir agregar muito valor para os nossos ouvintes, empreendedores que estão aí do outro lado. Verdade. Bem, eu sou Leonardo Aguiar, sócio fundador da rede. Fundei a rede 12 anos atrás. Estamos em 2023, né, juntamente com Moisés Medeiros. Sou administrador de empresas por formação. Fiz um mestrado na engenharia de produção. Passei também no MBA lá na gestão financeira, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio. E durante todo esse período a gente vai bater um papo também um pouco sobre isso, né? Essa foi a minha carreira acadêmica, mas eu sempre tive de certa forma, um ímpeto de buscar gerar transformação, ou seja, usar esse conhecimento de alguma forma para gerar uma transformação prática nos clientes lá na ponta. Foi assim desde a época, no caso da graduação, na minha atuação na empresa Júnior, e assim a gente foi transformando, né, o que era um conhecimento acadêmico, de certa forma distante, em métodos de consultoria, em metodologias de consultoria, para que a gente pudesse performar e transformar a realidade dos nossos clientes. Tem muito tempo ainda, acho que a gente vai explorando aí essa pergunta que não é fácil responder ao longo do nosso episódio. Deixa eu sair um pouco desse script aqui para perguntar a você, Léo, sobre a sua vida pessoal, né? Como é o Leonardo Aguiar na vida pessoal? É pai, é esposo? É isso mesmo. Sou pai, esposo. Leonardo Aguiar é uma pessoa família, sou cristão, casado e muito bem casado. Tenho 2 filhos, né? O Theo, que mudou a minha vida completamente, inclusive profissional. Tá? Eu costumo dizer que quando o Theo nasceu, né, eu dava aula em 12 turmas na graduação, tocava, gerenciava todos os projetos na rede, né, ainda era assessor lá da Federação das Indústrias aqui no estado do Rio Grande do Norte, e o Theo chegou mexendo na minha vida toda. Né? E para melhor, graças a Deus, e também o Luca, que hoje vai com 8 meses, são bênçãos de Deus para a minha vida. Coisa boa, vamos lá, né? E são dores do empreendedor, né? Você como empreendedor, no caso você também era professor, era empreendedor, é pai, é esposo, e aí você sentiu na pele justamente essa dor do crescimento. A gente vai falar também sobre essas dores, mas tem coisa boa aí vindo, viu? Vamos começar com a primeira perguntinha aí, né? Vamos para a primeira perguntinha aí, Matheus. Vamos lá. Quiser dar início a nossas... Legal. Léo falou sobre a formação dele, né? É uma formação bem legal. Me fala um pouquinho sobre qual o impacto você vê dessa tua formação, qual a importância dela no dia a dia. Tipo, o que é que você conseguiu colocar na prática hoje a partir da tua formação acadêmica? Maravilha, pergunta boa, tá, Matheus? Geralmente, né, hoje a gente vê que o mercado da educação está mudando de uma forma muito rápida. A forma na qual nós aprendemos também, né? Na época da minha graduação, por exemplo, não existia, não vou falar muito para não entregar a idade aqui, mas não existia podcasts e tantos outros conteúdos que a gente tem em fartura hoje, né? Então, hoje, a gente consegue, por exemplo, ouvir de estratégia empresarial, muitas vezes, de quem fundou ou quem começou a falar sobre isso lá no início. Então, assim, as opções, basicamente, geralmente eram focadas em livros acadêmicos e tudo mais. Mesmo assim, mesmo com a educação mudando de uma forma muito severa, de uma forma muito abrupta, eu acredito que é impossível você realizar bons projetos de consultoria, ou seja, você realizar a transformação lá na ponta sem um bom embasamento, no caso científico, tá?
não é só isso. A gente sabe muito bem, né? Ou seja, além de um bom embasamento científico, é preciso que você tenha tecnologia no sentido de saber aplicar aquilo. O famoso na prática, né? Na prática, como é que isso roda, como é que isso, no caso, acontece, como que isso flui. Mas, assim, foram fundamentais, né? A trajetória acadêmica, não só minha, mas eu acho que de todos os consultores da rede, hoje um time de quase 30 pessoas, né? Que basicamente, diariamente, se dedica a utilizar o conhecimento que adquiriu ao longo de todos esses anos para transformar a realidade, no caso, de gestão dos nossos clientes. Então, assim, de uma forma muito direta, tá? Existe uma contribuição, eu diria, efetiva, tá? Direta mesmo, em como que a gente vai conseguir, na verdade, até compreender que tipo de fragilidades o cliente tem, né? E uma boa formação, no caso acadêmica, ela vai contribuir de uma forma muito forte para isso, né? A excelência operacional que a gente consegue, no caso, executar hoje na rede, ela nasce daí. Eu acho que a gente tem boas raízes daí. Sempre que eu falo e falava, né, sobre o que é esse mercado de consultoria, geralmente surge uma pergunta: Léo, como que eu posso me transformar em um consultor? E eu sempre respondia da seguinte forma: olha, você precisa ser consultável primeiro. Ou seja, as pessoas precisam saber que você é uma referência em determinada área, você precisa ser essa referência naturalmente, e elas naturalmente vão começar a te ligar e pedir conselhos sobre determinados aspectos. Vai chegar um momento que isso vai se transformar em um projeto de vida. Foi assim que aconteceu comigo, né? Então, mergulhei muito pesado na área acadêmica, no período de graduação e pós-graduação, né? A fim de não só entender o conteúdo que ali estava sendo ministrado, mas, principalmente, como aplicar aquilo nas organizações que estavam à minha volta, né? Se a gente parar para pensar, Matheus e Jean, todos nós vivemos cercados em organizações, né? Então, a gente compra continuamente. Se a gente vai no shopping, são várias empresas que ali estão. Se a gente vai a uma igreja no final de semana, a gente está falando de uma organização. Você vai no supermercado, né? Supermercado é uma organização. Então, assim, nós somos cercados de organizações. Então, assim, não faltam, no caso, campo de estudo para quem, no caso, está mergulhando, para quem está estudando sobre essas temáticas de gestão, observar ali na prática como que isso, no caso, acontece. E essa sempre foi uma inquietação minha, né? De tentar pegar aquilo que a comunidade acadêmica estava discutindo e trazer para um plano da realidade, né? Como que as empresas que estão ao meu redor, a princípio isso nasceu como uma observação mesmo, elas poderiam aplicar, né, todo esse conhecimento. A gente até brincava na época do mestrado, os colegas do mestrado, porque a gente estava estudando os sistemas de produção, a gente não podia ir almoçar juntos, que a gente ficava classificando o sistema de produção do restaurante, né? Quais são as entradas desse processo, quais são as saídas, quais são os elementos qualificadores, enfim, questões técnicas que a gente buscava, na verdade, estar observando o tempo todo para saber como que podemos, no caso, aplicar. Mas é uma demanda bem dinâmica, né? Eu acho que até hoje a gente não pode parar de estudar. É um exercício que a gente faz continuamente na rede, tá? De conseguir diagnosticar com muita clareza o que as empresas precisam, buscar no mercado as melhores soluções e não só trazer luz do ponto de vista de conhecimento, mas também aplicar isso no dia a dia para que essas empresas sejam performadas, tenham seu negócio transformado. Léo, me fala um pouquinho, porque você foi acadêmico, né, por alguns anos, e aí também como foi conciliar ser acadêmico e a rede também, né, tudo junto. Como é que foi esse tempo, né? Olha, é um desafio, né, para o empreendedor. Infelizmente, no mercado brasileiro, a gente vê que muitas vezes são carreiras antagônicas, a gente não vê pessoas que caminham e trilham uma carreira acadêmica e de mercado. Faz um ou faz outro, né? Faz normalmente. um ou faz outro, pela dificuldade que é, Jean, de conciliar, tá? Eu sempre fui um crítico a essa dificuldade, pelo fato de que quando a gente tem professores que não têm rotina no dia a dia, não é por maldade, mas quando não tem rotina nesse dia a dia, na frente de uma empresa, de uma organização, muitas coisas acabam ficando um pouco distantes, né? E o contrário é verdadeiro também, né? Se a gente está no mercado, não tem como estar em sala de aula o tempo todo. Uhum. Tanto é verdade que, à medida que a rede foi crescendo, eu não consegui mais conciliar, fui reduzindo ali a
a minha exposição em termos de sala de aula, né, de horas em sala de aula, até que, de fato, me dediquei exclusivamente à rede, tá? Mas era um movimento que eu gostava. A gente aprende em sala de aula com os alunos, né? Muitas vezes, diante de turmas de 40, 50 alunos, às vezes menos, vocês têm ali empresários, empreendedores que estão do outro lado, tanto na graduação quanto na pós, sedentos de conhecimento, e o momento de troca ele é muito rico, né? Então, particularmente, sinto falta desses momentos, mas era difícil, sim, conciliar, tá? Geralmente era jornada de trabalho o dia todo na rede e à noite, no caso, na faculdade, final de semana na pós-graduação, e aí era bem difícil conciliar mesmo. Quando a família cresceu um pouco mais, tive que pisar um pouquinho no freio por questões familiares, mas foi uma experiência muito rica, né? Porque eu tinha condição de trazer, no caso, para os alunos, conexões reais, que eu estava vendo, que eu tinha acabado de ver durante o dia. Então, fazia um atendimento a um empresário Faz toda a diferença, o dia, né? E à noite conseguia trazer, obviamente, né, sem expor nomes e simplesmente contando milagres sem contar o santo, trazendo esses exemplos reais, no caso, para os alunos. Tá? Faz muita diferença quando você tem, por exemplo, um professor que ele atua no mercado, ele está falando de um assunto X, e ele, de fato, já viu isso na prática, não é? Não é aquele... Quando tem um professor que ele apenas dá a teoria, mas ele não viveu aquilo na prática, o aluno sente essa diferença, né? Ele pede um exemplo, às vezes o exemplo é apenas de um livro ou de uma referência de um artigo, mas quando você, por exemplo, é consultor, às vezes, por exemplo, a gente tem aula com alguns empreendedores ou diretores de empresa, quando ele traz um case da empresa dele para dentro da sala de aula, isso é bem legal, né? É porque, assim, o momento da implantação é um momento onde gera mais dúvida, né? Geralmente, você explica de uma forma geral, não só nesse ambiente acadêmico, né? Mas quando você fala algo para alguém, todo mundo entendeu? Entendeu. Quando alguém começa a fazer aquilo que foi demandado em uma reunião de trabalho, seja lá o que for, é que as dúvidas começam a surgir. E aí, quando o docente ele passa por esse caminho, né, da experimentação, quando ele de fato põe a mão na massa e faz a coisa acontecer, ele já se antecipa, diz assim, olha, quando você for fazer, você vai encontrar essa dificuldade, tá? E essa dificuldade se vence dessa forma. Tudo isso para dizer que na rede nós valorizamos muito, né, essa questão da formação acadêmica como um dos grandes pilares para um projeto de consultoria, no caso, bem estruturado, né? Preciso que o consultor ele tenha essa bagagem, né, conquistada ao longo de um tempo e horas de estudo, naturalmente, para que ele tenha, primeiro, uma capacidade que chamam de diagnose empresarial, ou seja, dele conseguir observar e ter repertório dentro de si para conseguir perceber algum tipo de fragilidade operacional que o seu negócio tem, né? E, a partir dali, no caso, ter alguma condição de perceber qual peça está faltando naquele cliente, né? E, naturalmente, transformar isso em plano de ação para melhorar essa realidade. Então, a conexão é direta, tá? Entre essa solidez, né, em uma formação acadêmica e, naturalmente, a transformação que a gente está gerando nos nossos clientes. Mas a gente não para por aí, né? Acaba sendo uma base, a cada dia que passa, a gente tem visto aí, a gente vai falar um pouco disso ao longo desse episódio, né? O quanto que o mercado tem mudado em termos de uso de inteligência artificial e tantas outras coisas, né? Então, o mundo é muito dinâmico, é muito volátil. Então, assim, existe essa necessidade de constante atualização, de constante treinamento, e é um movimento que a gente faz bastante na rede também. Nós já falamos do Léo empreendedor, do Léo acadêmico, do Léo com a vida pessoal dele. Vamos falar, você entrou um pouco sobre crescer, sobre transformar, e agora a gente vai falar um pouco sobre esse propósito da rede, né? A rede tem como propósito crescer do jeito certo, né? Então, eu queria que você pudesse traduzir melhor isso, né, para os nossos telespectadores, o que é crescer do jeito certo, né, segundo a visão da rede, e como é que a rede ela implementa esse crescer do jeito certo? Como é que ajuda, né, os empreendedores a crescerem do jeito certo? Legal. Jean, tem história aí por trás desse propósito, tá? 12 anos atrás, né, quando a gente decidiu, no caso, fundar a rede, a gente já tinha uma atuação dentro de outras organizações. Então, ao longo da nossa formação acadêmica, já nessa inquietação de aplicar esse conhecimento de alguma forma, a gente iniciou a nossa atuação reabrindo a empresa júnior do curso de administração que a gente operava, né? Eu e o Moisés. E mais alguns alunos ali do curso. E a gente conseguiu fazer um barulho muito grande, pegando ali
o conhecimento que a gente estava adquirindo na faculdade, a gente entendia que, por um lado, né, ainda era pouco diante desse mercado de consultoria, que é enorme, mas já era suficiente para ajudar, à época, pequenos empreendedores, né, pequenos negócios. E assim a gente começou a fazer. Tá? Posteriormente, depois fui trabalhar no Sebrae, quando eu terminei, no caso, o meu curso. Atendi 67 empresas, mais ou menos, nesse período, que foi o período que eu estava dentro do mestrado. E, para mim, existia uma situação que ela era muito clara. Né? As empresas, os nossos negócios, elas tecnicamente eram muito boas, ou seja, tinham clínicas que eram administradas por médicos famosos e conhecidos por exercer muito bem aquela atividade econômica. Tinha uma indústria de marcenaria que fazia produtos belíssimos. Né? Entretanto, tinham muitas dificuldades de gestão. Então, o nosso propósito de ajudar empresas a crescer do jeito certo vem daí. Né? Primeiro, pelo reconhecimento de que todo crescimento expõe dores. Quando a gente está crescendo, é natural que alguma coisa não saia como você espera. Sim. E você sente uma dor. Até uma criança, né? Quando está aprendendo ali a andar, ela vai naturalmente cair, machucar o rosto, muitas vezes, vai chorar, faz parte do processo de crescimento. E, da mesma forma, acontece com as empresas, sabe? Então, assim, eu observei isso 12 anos atrás, juntamente com Moisés, de uma forma muito clara, de que as empresas, elas tecnicamente eram muito boas, mas se elas tivessem algum apoio do ponto de vista de gestão, elas poderiam crescer de uma forma intencional, de uma forma estruturada, tá? E não simplesmente de uma forma orgânica. Nesse período, 12 anos atrás, era muito comum, e hoje ainda, infelizmente, ainda tem alguns empreendedores que têm essa mentalidade de que eu vou abrir um negócio, e era uma questão muito passiva. Ficava esperando ali novos clientes estarem chegando, né, até aquela operação, ou seja, e usavam pouco, de fato, ferramentas de gestão para fazer esses negócios prosperarem e crescerem do jeito certo. Mas, ora, se existe um jeito certo de crescer, é porque existe um errado, né? E o que era esse jeito errado de crescer? Eu acho que, para explicar isso bem, a gente precisa passar pela explicação do que são os processos e como funciona uma organização. Tá? Toda organização ela existe para agregar valor a alguém. Tá? Então, se você vai, por exemplo, em uma farmácia, ela está agregando valor, tá? Te prestando um serviço de disponibilizar um medicamento em uma região cômoda, uma região geográfica cômoda na tua casa. Né? Então, ou seja, ela está pegando ali, comprando de uma indústria e disponibilizando esse medicamento a tempo, a comodidade, para que você, enquanto usuário, possa acabar sentindo esse valor percebido lá na ponta. Se você pega uma escola, ela vai ter provavelmente uma missão, um valor de ofertar transformações do ponto de vista educacional na sua vida ou na vida dos seus filhos, por exemplo. Então, toda empresa ela tem um propósito, ela tem uma entrega. Tá? E, para que ela faça isso, ela precisa passar por alguns processos. Né? Existem etapas que precisam ser vencidas para que ela consiga executar a sua atividade econômica principal. Né? No caso da escola, uma prestação de um serviço educacional. No caso da indústria, a gente está falando da atividade produtiva, né? De transformar um conjunto de insumos em um produto final. Tá? Nesse meio tempo, muita coisa pode acontecer de errado. E é aí que muitos empreendedores se perdem. Por quê? A maioria dos negócios brasileiros hoje eles são abertos por uma questão de necessidade, o empreendedorismo por necessidade. O cidadão ele se vê ali na necessidade de gerar caixa para subsistência, ele decide abrir um negócio. Tá? Parece que eu estou dando uma volta longa, mas todos esses pontos eles acabam estando conectados. Como assim? Quando ele começa, o empreendedor ele faz de tudo um pouco. Tá? Então, ele é a pessoa que vai cedo para a loja, ele é a pessoa que abre a loja, ele é a pessoa que atende o cliente. Muitas vezes, ele é a pessoa que vai produzir o item quando o cliente vai embora, para entregar no momento posterior. Então, é normal isso no pequeno negócio. Tá? A questão é que ninguém nunca explicou para esse empreendedor o que fazer quando o negócio dele começa a crescer. Porque, assim, imagina que ele está atuando sozinho em uma empresa. À medida que o negócio dele começa a crescer, ele passa a ter problemas que antes ele não tinha. Ele passa a ter a necessidade de contratar outras pessoas. E aí, com a entrada de novas pessoas, acabam entrando novos universos naquela empresa, que pensam de forma totalmente diferente, que têm opiniões diferentes, que têm cultura diferente, que cede a questões também distintas. Então, assim, um empreendedor que antes ele era obrigado a trabalhar duro, agora ele, além de trabalhar duro, ele tem que lidar com outras situações que antes ele não estava acostumado. Tá?
alguns se adaptam melhor do que outros, né? E o fato é que a empresa vai crescendo até que chega a um patamar que alcança uma certa estabilidade. Então, o negócio cresce, 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 cresce. Chega um momento que o empreendedor ele trava, né? E é aí que a gente entra, né? Ou seja, por quê? Porque ele não conhece as ferramentas, os mecanismos, como corrigir, como estruturar processos em uma empresa, né? Bem estruturados, para que as pessoas saibam exatamente o que elas precisam fazer, onde começa, onde termina a responsabilidade de cada uma delas, como liderar corretamente pessoas, como controlar uma empresa, para onde olhar, né? Que números olhar em uma empresa, em um negócio, para que ele continue prosperando mesmo sem o dono estar lá dentro. Certamente que vocês já ouviram falar em algum momento, né? Assim, olha, o olho do dono é que engorda o gado. É verdade, isso. Mas, assim, também não é todo fazendeiro que vai conseguir olhar todos os gados todos os dias. Então, assim, à medida que o rebanho vai crescendo, ele precisa ter de mecanismos, de processos, de tecnologia, de muita coisa, tá? Então, contei essa história toda para vocês para dizer que o crescimento impõe dores. No caso dos pequenos negócios, geralmente essas dores estão vinculadas à centralização de atividades, né? Ou seja, faz tudo, né? O empreendedor faz tudo, faz de tudo um para pouco. a empresa, acabou. Equipe. Acaba sendo um sintoma muito comum, né, dos clientes que chegam até a rede. Geralmente, os clientes chegam até nós, eles possuem processos desestruturados, muitas vezes nunca realizaram um mapeamento de processos na vida. Tá? Então, todos os processos acabam sendo informais, eles estão somente na mente do empreendedor. E aí, é até interessante porque assim, o empreendedor ele vai acumulando experiências ao longo desse período, né? E aí, quando ele contrata alguém, às vezes ele projeta nesse alguém a expectativa de que aquele funcionário, que aquele colaborador execute exatamente como ele não vai, né? O empreendedor não passa para ele o que ele espera daquele trabalho, até onde o colaborador pode ir. Então, são alguns exemplos, né? Então, tenho alta centralização de atividades, eu tenho a concentração de informações na mente de poucas pessoas, isso acaba limitando muito o crescimento do negócio também. Tudo depende do empreendedor. O Matheus falou de um sintoma aí, que é clássico, o cara nunca tira férias. Então, a gente recebe clientes que não tiram férias há muitos anos, porque a empresa não funciona sem ele. É uma pergunta clássica, quando você vai conversar com algum empreendedor, é perguntar quanto tempo ele está sem tirar férias, né? Então, quanto mais tempo você está sem tirar férias ou distante do negócio, já quer dizer que é totalmente dependente de você. Está errado. Aquela operação. E, às vezes, Matheus, sintomas mais próximos, né? Então, se o empreendedor, por exemplo, está levando muito trabalho para casa, né? Está meia-noite, 2 horas da manhã, tendo que atender cliente, tendo que responder, tendo que preparar alguma coisa, sinal que a empresa já tem demanda para mais gente, e muitas vezes o empreendedor não solta a corda, por muitas razões, tá? Por falta de estrutura, às vezes por falta de conhecimento, por medo. Ele tem medo de não conseguir controlar de uma forma correta, de uma forma adequada. Então, são exemplos. Esse tipo de dores que a gente fala que nós minimizamos ou neutralizamos na rede, tá? E como a gente faz isso? Não sei se essa era a tua isso que eu ia perguntar agora, né? Como? Ao longo desse tempo, né, são 12 anos, já foram mais de 600 empresas transformadas ao longo desses 12 anos, em mais de 20 estados da nossa federação. Então, nós conseguimos já mapear, né, as principais travas que limitam o crescimento dessas organizações. Então, todos os nossos produtos de consultoria, desde um produto mais simples, que a gente pode falar dele aqui hoje, que é o produto de mapeamento e melhoria de processos, até o produto mais robusto da rede, todos eles são voltados para fases diferentes e distintas do crescimento das organizações. Tá, Jean? Então, nós realizamos diagnósticos, antes de mais nada, antes de vender qualquer projeto. O primeiro passo é realizar um diagnóstico, entender qual que é o contexto da empresa, o que a empresa faz, que valor ela entrega aos seus clientes, como ela entrega esse valor. Se os clientes, de fato, percebem esse valor, às vezes o empreendedor acha que o negócio dele é o melhor do mundo, né? Por quê? Porque ele faz aquilo com zelo, sempre fez com zelo, mas nem sempre o cliente percebe essa movimentação. Ou existem outros concorrentes que já fizeram movimentações tão melhores que tornaram a movimentação daquela primeira empresa um tanto quanto limitada. Então, a gente realiza um diagnóstico organizacional para entender qual que é o momento do cliente dentro dessa jornada de crescimento, tá? E, a partir daí, naturalmente, indicar qual que é o produto mais aderente à necessidade dele nesse estágio de crescimento. É comum até
A gente está à frente agora da diretoria comercial, né, de se deparar com clientes que não estão prontos, por exemplo, para receber a consultoria. E a gente dá orientações, no caso, do que ele precisa fazer para chegar em determinado estágio, né? Então, por exemplo, o empreendedor que está muito no início da jornada, ele precisa vender cada dia mais, ele precisa gerar caixa. Daqui a pouco ele vai ter uma necessidade, um desafio de pessoas, contratar pessoas novas. Aí, quando ele contratar pessoas, ele já vai começar a ter problema de processo, né? Então, aí, nesse segundo estágio, nesse terceiro estágio, a gente já entra reestruturando os processos de gestão dos nossos clientes. Tem mais coisas, mas eu estou falando demais. O objetivo dessa consultoria de processos para uma empresa que ela é aderente, né, para essa consultoria, por exemplo, ela já tem vários colaboradores, e um empresário, vamos dizer que ele tem um problema de centralização, ele tem muita demanda para cima dele e ele não sabe delegar quais são as atividades essenciais para aquele colaborador. Às vezes tem muito retrabalho, uma demanda que deveria ser para Léo, foi para Jean, aí depois volta para Léo para ele validar a mesma coisa que Jean acabou de fazer. Então, o projeto de processo, ele dá essa clareza? Total, Matheus, total. O que você falou é muito importante, porque muitas vezes os empresários eles nunca puderam ter, né, a oportunidade de visualizar um mapa do funcionamento da sua empresa, tá? Eles simplesmente vão gerindo com orientações informais. Então, eu contrato um colaborador, falo para ele o que é que ele tem que fazer, contrato outra pessoa e digo o que ele tem que fazer, mas, na prática, todo negócio é uma organização extremamente complexa, né? Possuem ali muitas relações, muitas trocas de responsabilidade e, no dia a dia, acaba que o limite dessas responsabilidades acaba se perdendo. Isso gera no colaborador, muitas vezes, um sentimento de segurança, porque ele não sabe até onde pode ir, ele não sabe se pode decidir, se pode resolver um problema que surge lá na ponta. E aí, na dúvida, o que é que ele faz? Ele leva o problema para o empreendedor, ele coloca o micozinho lá nas costas do empreendedor. É isso que gera, no caso, sobrecarga. E sim, esse problema, o nosso produto de consultoria, ele resolve isso aí de uma forma substancial, tá? E como que funciona isso? Tá? Hoje a gente entendeu, lá em 2018, na verdade, quando a gente já estava simplesmente sem ter condição de receber novos clientes, a gente digitalizou, no caso, nossa consultoria. E pegou a nossa metodologia, né, que já estava validada há muitos anos, e subimos para o digital. Então, hoje, através de ferramentas, através de tecnologia, através de consultores experientes, nós realizamos um mapeamento completo de todos os processos, se necessário, do cliente. Então, identificamos a sequência de atividades, uma a uma, né? Eu faço isso, depois faço aquilo. As trocas de responsabilidade é onde estão muitos erros, tá? Então, eu começo a fazer um relatório, depois peço para o Jean terminar. Se eu não tenho uma passagem de bastão, né, com muito cuidado, com muito zelo, e a maioria das pessoas não tem esse cuidado, não vai dar bom. Vai acontecer erro operacional nessa jornada. É aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Então, a gente faz... o nome técnico para isso são handoffs, trocas de responsabilidade. Então, a gente faz uma verdadeira varredura na empresa, buscando todas as trocas de responsabilidade, formas de controle, se as atividades lá são controladas ou se não são, se os princípios básicos do controle estão sendo respeitados ou não. Ou seja, se eu controlo a minha própria atividade. É um erro clássico, né? Se eu estou controlando minha própria atividade enquanto colaborador, certamente que eu não vou denunciar o meu erro, né, perante os meus superiores. Então, uso de sistema é um erro muito comum também. Muitas vezes as empresas contratam sistemas sem conhecer os seus processos operacionais dentro de casa. Então, a realidade, o que acontece no dia a dia, é que eles têm sistemas distantes da realidade que eles necessitam. Ou, às vezes, o contrário. Possuem sistemas que são muito bons, mas que são subutilizados. Então, o nosso projeto também prevê, né, um entendimento de que atividades poderiam estar rodando no sistema e não estão. Enfim, e tantas outras iniciativas. Então, a gente faz uma varredura completa, tá, em todos os processos contratados pelo cliente, para que a gente possa entender e tirar uma fotografia real de como que está esse processo. E algo que é bom de falar é que existem distâncias, existem gaps, né? Existe aquilo que o empreendedor acredita que está rodando na sua empresa, para que o funcionário imagina que é o adequado e o que ele realmente consegue colocar na prática, né? Então, nessa etapa da consultoria, é a segunda etapa do nosso projeto de consultoria em mapeamento de processo, o nosso time de consultores ele é treinado para entender
como que esse processo está rodando na prática. E depois dessa etapa, geralmente que os nossos clientes têm a oportunidade de, pela primeira vez na vida, olhar em um mapa, olhar em um papel e entender exatamente qual é o funcionamento, como opera a sua empresa, quais são as principais atividades. Nesse momento, eles veem muitas vezes, né, que tem muitas atividades concentradas nas mãos de poucas pessoas, que muitas atuações estão sem controle, né, que ninguém está controlando, não existe um indicador de desempenho, enfim. E aí os consultores identificam, né, inúmeras oportunidades de melhoria que vão ser tratadas e corrigidas numa última etapa do projeto. É como olhar-se no espelho, só que o espelho vai dar o reflexo, na verdade, da organização. Como é que ela está? Seria isso? Perfeito, é um espelho técnico, né? Então, aquilo que a gente estava falando agora há pouco é de utilizar a técnica da gestão, da engenharia de produção, para olhar para os processos empresariais dos nossos clientes com esse olhar técnico e expor para eles, né, à luz desses conhecimentos, o que poderia estar melhor, né? Naturalmente que, respeitando o momento da empresa, respeitando a cultura, a capacidade de investimento, então tudo isso. Muitas vezes é uma dúvida muito comum, eu acho que é importante dizer aqui, as empresas elas têm consultoria não é para mim, ou tipo, é muito caro, eu não consigo contratar, né? Naturalmente que cada projeto, a depender, vai ter um orçamento diferente, mas algo que a gente faz muito na rede é adaptar as transformações ao momento do cliente. Então, se eu sei que aquele cliente não pode tomar aquele remédio naquela dosagem, naquele momento eu vou ministrar uma dosagem menor, para que ele tenha uma transformação e já como resultado dessa transformação ele consiga, no caso, conquistar maiores e melhores resultados para estar pronto num segundo momento para dosagens maiores, se é que a gente pode fazer essa analogia. Era isso que eu ia perguntar agora. Na verdade, eu ia perguntar nesse sentido do momento de uma consultoria. Primeiro, você já respondeu, né, que a consultoria ela é para todo mundo. Sim. Né? É para todo mundo. A segunda é, qual é o momento ideal para contratar uma consultoria de negócios? Porque muita gente, quando a gente fala aqui de consultoria de gestão de negócios, a gente vai acabar pensando que eu só vou contratar quando eu realmente tiver um problema. A gente pode contratar para antecipar? Totalmente. É até melhor, né? Sim. Preparar para crescer, justamente. Fazendo analogia de quem vai no médico, né? Então, assim, geralmente, muitas pessoas só vão ao médico quando estão doentes. Uhum. E aí, o tratamento nem sempre é tão confortável quanto se você fosse ainda saudável, né? Então, nós temos os dois perfis de clientes, né? Tanto aqueles que procuram doentes, e é melhor que procurem antes que a coisa piore, tá? Ou aqueles que ainda estão saudáveis, e esses são os melhores do ponto de vista de conseguir avançar mais rápido, tá? Para se estruturar, no caso. Exato. É uma filosofia de trabalho que nós temos na rede do ser antes do ter, né? Ou seja, eu preciso ser antes o gestor, eu preciso conquistar as habilidades de gestão, eu preciso implantar na minha empresa, enfim, aquilo que eu acredito, eu preciso implantar um bom atendimento, eu preciso desenvolver um bom produto, eu preciso me dedicar a produzir um bom produto para que o sucesso venha depois e não o contrário, né? Muitas pessoas falam assim, quando a minha empresa crescer, eu vou contratar um bom sistema. Está errado, essa empresa não vai crescer, porque você está esperando isso cair do céu, não vai cair. Então, existe um pouco de analogia aí, tá? Às vezes acontece esse crescimento orgânico por várias situações, né? Você pega mercados que estão crescendo de uma forma muito rápida, a empresa acaba crescendo também por consequência. Mas chega um momento que estagna, né? Então, nesse momento, corre e procura uma consultoria. Meio que já para te abrir a mente para os próximos passos, né? Do que você vai fazer dali em diante. Matheus, rapidinho, Matheus, perdão. Só para continuar nessa mesma linha, antes de você fazer a pergunta, era para saber... Vamos parafrasear, fazer uma metáfora aqui de uma consultoria. Porque muita gente acaba achando que a consultoria ela é a protagonista. Quando eu contrato, eu como empresário, eu contrato a rede, então a rede vai ser a protagonista, ou seja, ela vai dar o jeito dela do meu negócio crescer. Mas aí, depois que eu entrei na rede, eu comecei a entender que não é bem isso, né? Como o protagonista só dependesse dela, né? Isso, como se a rede, eu contratei ela fazer dar certo mesmo. Agora vai, o meu negócio vai, porque a consultoria chegou e ela quem vai fazer a coisa crescer. Mas, na verdade, né, eu fui entendendo que é o contrário, né? O empreendedor, ele é o protagonista da consultoria. Eu estou certo? Perfeito, Jean. É um trabalho de várias mãos, né? Sim. É um trabalho de várias mãos. Quando a gente percebe esse tipo de expectativa, né, do cliente, que o cliente quer que o consultor faça tudo, não vai funcionar.
né? Porque assim, o contrato de consultoria, ele tem um prazo para iniciar, um prazo para terminar, e nossa filosofia é fazer com que a empresa não dependa da rede, não para aquela demanda mais. Então, assim, o empreendedor ele precisa, independentemente da consultoria, né? Mas também nesse processo ele precisa ser o protagonista. E nós temos esse valor na rede, nós somos protagonistas da própria história. O consultor, naturalmente, ele tem uma importância vital num projeto de consultoria. As experiências, a habilidade, o papel dele, né, é conduzir, é expor para o empreendedor, né, o que o empreendedor muitas vezes, por estar imerso ali no dia a dia, na operação, que ele não consegue enxergar. Então, o consultor ele vem com esse olhar externo, com esse olhar isento, tá, e consegue realizar um bom diagnóstico, conseguir compreender ali o que falta, né, para que a empresa alcance um determinado estágio, isso naturalmente com método, e expõe isso para o cliente. Mas sim, é fundamental com que o cliente assuma esse protagonismo, né, e simplesmente consiga executar ali todos os follow-ups indicados pela consultoria. Se eu disser que a consultoria ela pega pela mão, ela pega o empreendedor pela mão e faz ele caminhar, seria isso? É isso mesmo. Perfeito. Léo, de 2020 para cá, a gente vê ainda um movimento muito grande, uma mudança muito grande de comportamento do consumidor, mudança nos processos da empresa, de estrutura organizacional, de tecnologia. Até quando você citou o mapa, né, quando a gente apresenta um mapa para o empresário com todos os processos, eu acredito que 2020 para cá, as soluções elas são diferentes, né? Sim. Então, por exemplo, tinham empresas de alimentação que conseguiam sobreviver sem a rede social antes. Hoje é bem improvável, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre o que você identificou de mudança de lá para cá, que é mais recorrente, o que é que as empresas devem ter como atenção, tanto da parte digital como automações, por exemplo, sistemas, tecnologias, que você identifica como muito importantes nessa nova jornada. Legal, Matheus. O mundo vem passando por transformações muito abruptas, eu diria, né? A sociedade, de uma forma geral. E isso, naturalmente, que reflete nos mercados. A gente vê algumas movimentações que, de certa forma, aceleraram esse processo do ponto de vista de consciência. Eu acho que a pandemia, né, do Covid-19, de certa forma, também acelerou esse processo. Então, a gente vê, por exemplo, hoje, meios de formas de trabalho de forma remota que antes não era tão comum ou era muito restrita, passarem a ser formas mais adotadas, né? Modelos de trabalhos mais adotados. Por quê? Porque a mente das pessoas abriu de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere, porque elas foram obrigadas a trabalhar nesse modelo, perceberam que funcionava com alguns desafios, com algumas adaptações, e esse é um exemplo muito bom desse tipo de transformação que você tem citado. Mas não para por aí. Na verdade, eu acho que essa foi apenas uma das movimentações que tem acontecido no mercado, né? Uma outra muito forte são mudanças de natureza tecnológica, e isso afeta e tem afetado os nossos processos, né? De uma forma geral, de todas as organizações. Processo é algo dinâmico. Poxa, se eu sou um empresário, né, se eu tenho um conjunto de atividades, isso que é processo, né, que são voltadas a entregar valor para o meu cliente. Se eu percebo que amanhã existe uma melhor forma de fazer isso, por que não? Né? Então, se eu posso mexer no meu processo, né, para fazer com que o meu cliente se sinta mais especial, para fazer com que eu consiga gerar mais transformação no meu cliente lá na ponta, nós iremos fazer. Então, assim, nós temos visto, eu posso citar aqui alguns exemplos, que inclusive estão em fase, alguns em implantação, outros em teste na própria rede, né, de um avanço muito grande em tecnologia. Então, se a gente volta, por exemplo, 10, 12 anos atrás, os primeiros projetos de consultoria, assim como milhões de empreendedores brasileiros, né, o Léo vendia o projeto, o Léo fazia reunião de abertura com o cliente, muitas vezes entrevistas com todos os colaboradores, escrevia tudo ali em um caderno, depois levava, digitava relatórios de visitas, diagnósticos e aquela coisa toda. E hoje tem a gente empresário que trabalha com caderno, que a gente brinca que se perder o caderno, gente esconde o caderno, já era. Tipo, acabou, tem folha de pagamento, tem anotação de preço, de orçamento. E as coisas mudaram muito, né? Então, hoje, por exemplo, a gente possui plataforma de consultoria, opera atendendo mais de 20 estados no país, em tempo simultâneo. Então, eu tenho consultores que não precisam estar o tempo todo dentro do cliente, mas
por uso da tecnologia, estão muito mais disponíveis, né? Às vezes acontecia, o Léo visitava um cliente, explicava tudo, o cliente entendia tudo perfeitamente. Quando o Léo saía, dizia, poxa, agora eu fiquei com a dúvida, vou ter que esperar a próxima semana para receber uma visita. Hoje isso não acontece mais, por conta do uso da tecnologia. Então, ele tem uma plataforma, ele consegue acessar lá pelo nosso site, acessa a plataforma de consultoria, sabe qual que é o estágio que ele está em relação ao que ele deveria, fases, né? quais são as próximas fases. Se ele tiver uma dúvida mais complexa, precisar que o consultor analise algum documento, ele pode abrir um chamado. Ele tem estabelecido em contrato que o consultor vai responder ele em 4 horas comerciais. Né? Se é algo mais simples, cotidiano, ele pode usar um chat e ter uma resposta de imediato. Então, assim, você vê que tudo isso são inovações tecnológicas que nós implementamos no nosso próprio processo, melhor dizendo, e que acabou tendo um resultado muito positivo. Né? Hoje a gente está em teste, por exemplo, para uso de inteligência artificial, né, para acelerar o processo de gravação de vídeo, né? Ou seja, utilizar um avatar ali, a gente consegue colocar o texto que nós estamos produzindo e com poucos cliques aquilo ali se transforma em um vídeo que pode ser alterado ali em 66 idiomas diferentes. Então, assim, 12 anos atrás a gente nem pensava nisso. Então, esse tipo de movimentação, Matheus, que a sociedade vem experimentando, tá? Eu citei aqui o exemplo da Covid, agora estou falando sobre transformações do ponto de vista de tecnologia, tem acelerado muito, né, a necessidade de atualização processual. Então, acabou se tornando, antes, muito mais recorrente agora, dos nossos clientes nos demandarem novos projetos para atualizar esses processos a novas tecnologias. Mudanças que hoje são obrigatórias, né? Não tem... não vou pensar se eu vou ter um sistema, se eu vou ter automações, tipo... Ou você entra para essa... no mínimo uma média de mercado que todo mundo tá atuando, ou então você fica para trás. Você tá fora, né? Você está fazendo um trabalho manual, tendo muito retrabalho, fazendo tudo sozinho. Perfeito. E assim, a gente vê essa mudança tecnológica mudando a forma na qual as empresas fazem as coisas. Então, isso afeta os processos. O empreendedor ele precisa ficar antenado nisso, né? O que no seu segmento as melhores empresas têm feito? Que movimentações elas estão fazendo, né? Às vezes o empreendedor ele acha que essas mudanças tecnológicas estão muito distantes deles e às vezes não. Né? Às vezes você pode ver uma simples mudança dessa de um negócio simplesmente acabar com uma função, acabar com um processo, mudar a forma, né, na qual as pessoas estão consumindo produtos. O e-commerce está aí para isso. Né? Então, assim, lá atrás as pessoas diziam que era impossível imaginar comprar roupa pela internet, sapato, porque precisava experimentar, né? Então, assim, aqueles que ficaram só assistindo essa movimentação viram esses grandes players do mercado do e-commerce avançarem de uma forma substancial. Então, é esse tipo de transformação que nós realizamos aqui na rede. É simplesmente o ser para ter depois, né? Ou seja, eu vou implantar primeiro, eu vou mudar primeiro a minha realidade. Porque senão, Jean, sabe o que acontece? A oportunidade chega e a empresa não está pronta. Sempre eu costumo dizer o seguinte para alguns empresários, né? Quando eu tenho a oportunidade de dar alguma palestra sobre esse tema, alguma coisa do tipo. Em uma plateia de empresários, eu falo o seguinte, olha, quantos de vocês desejam crescer? Fazer seu negócio prosperar? Todos? Quem não? Qual é o empreendedor, qual é o empresário que não espera fazer o seu negócio prosperar? E eu vou e faço uma segunda pergunta. Mas se vocês tivessem, tá, uma fila de clientes agora, talvez 2 vezes maior do que vocês estão habituados a receber, quantos de vocês estaria com a empresa pronta para esse crescimento? Na grande maioria das vezes, a maioria esmagadora das mãos são abaixadas nesse momento. Né? Então, todos os nossos projetos de consultoria têm esse propósito, né, de preparar a empresa para que ela possa processar um volume maior de informação. Tá? Alguns estudos apontam que as empresas elas vão conseguir crescer de uma forma orgânica e saudável, cerca de 30%. Acima disso, elas vão ter muita dificuldade, vão ter problema de qualidade, coisa do tipo. Então, tivemos vários anos consecutivos que triplicamos de tamanho na rede. Por quê? Porque nós conhecemos as alavancas de crescimento. E que tipo de remédio, que tipo de antídoto utilizar, não
só na doença, mas também cuidando da saúde, cuidando da prevenção, né? E, naturalmente, que isso precisa ser alvo de discussão dos nossos clientes. Aí nessa trajetória, né, de como você, além de atender, você também é empreendedor, né? Você é empreendedor, né, na rede, né? Durante toda essa trajetória, queria que você citasse, né, alguma coisa que marcou a sua vida, né? Nesses 12 anos de rede, tanto de atendimento como na sua vida como empreendedor também, né? O que é que mais marcou a tua história, Léo? Olha, já é uma pergunta difícil. Curiosidade aí. Uma pergunta profunda, assim, sabe? Foram muitos os desafios, né, que a gente viveu até aqui. Desde do fazer tudo até possuir essa empresa. Muitas vezes, algumas pessoas olham no mercado e dizem, olha, a rede é grande e tal, a rede conquistou um espaço muito grande, e também só acham que só são flores, e não são, né? A verdade é que todas essas dores do crescimento que a gente falou aqui sobre centralização, nós passamos também por essa jornada. Eu acho, inclusive, que esse tom, essa fala, é um dos nossos diferenciais, sabe, Jean? No sentido de que as nossas propostas comerciais, os nossos projetos, os nossos atendimentos são de empreendedor para empreendedor. É tipo assim, olha, empreendedor, eu sei o que você está passando. Eu também já passei por essa fase de ter um alto volume de trabalho, de tudo depender de mim. Eu passei por isso. Às vezes, nós conversamos com clientes, olha, no ano tal a gente passou por isso, e a gente fez isso. Testa no seu negócio. E o cliente fala, poxa, Léo, resolveu. Valeu, obrigado pelo insight. Entendeu? Então, eu acredito que isso gera muita empatia, especialmente para o pequeno negócio que está lá na ponta. Por quê? Porque o pequeno negócio é a vida do empreendedor. Vocês que estão lá na rede, vocês são testemunhas, né, que sempre nos treinamentos eu tenho essa palavra de dizer assim, olha, nós temos muita responsabilidade ao dar um conselho, ao criar um plano de ação, ao traçar algum tipo de diretriz, no caso, para os empresários lá na ponta. E a gente tem essa responsabilidade, sabe? De olhar e dizer assim, olha, ao dar um conselho para o cliente A, eu tenho que ter a consciência, e temos, de que é a vida dele que está por trás, no caso daquele CNPJ. Tá? Então, tudo isso para dizer que todos esses problemas que nós citamos aqui na mesa, nesse episódio, de certa forma, a gente já passou. Tá? Mas a diferença é que a gente estuda isso, como sair disso. Então, de certa forma, temos mais habilidade, né, para como sair dessas situações. Agora, respondendo a tua pergunta, né, de uma forma mais direta, você perguntou qual foi o teu principal desafio assim, ao longo dessa jornada, né, ao longo dessa... E o aprendizado que você teve, né, que marcou a sua vida. Isso seria importante até para que as pessoas olhassem e dissessem, caramba, é na carne mesmo, né? Ele é empreendedor mesmo, ele não deu aula e está aqui brincando não de dar consultoria de negócio, né? Passou por isso mesmo. Já, acho que quem opera, e essa dor, de certa forma, que eu vivi, e entre aspas, vivo, ela vai ser comum a toda empresa que opera serviços em algum momento no seu estágio de crescimento, que é uma dificuldade, que eu digo, de coordenar a oferta com demanda. Tá? O que é isso? Trocando em miúdos. Quando a gente iniciou o projeto de consultoria, o mercado de consultoria é um mercado majoritariamente dominado por consultores autônomos. Tá? Um estudo recente trouxe um dado, aí, algo em torno de 83% do mercado. Os projetos de consultoria comercializados no Brasil, eles são executados por consultores autônomos. Pessoas que detêm conhecimento, não só na área de gestão, mas em qualquer área do conhecimento, e elas naturalmente cobram por conselhos, né, sobre como transformar a realidade de outras organizações, de outras pessoas. E lá atrás a gente entendeu que não era esse modelo que a gente queria operar, né? De que nós acreditávamos, tanto eu quanto o Moisés, em um modelo de empresa na qual a empresa era maior do que os consultores, os sócios, né, era maior que tudo isso. E aí a gente começou a estruturar um negócio com custo fixo mesmo, sabe? Com sede própria, pagando escritório de contabilidade, contratando pessoas, com folha de pagamento, com tudo isso. Mas qual que é o desafio operacional, né? Então, assim, existe
uma sazonalidade no mercado. Em alguns meses você vende mais, em outros meses você vende menos. Isso é natural do mercado. Mas quando você tem um custo fixo alto, né, quando a tua venda cai, aquele custo fixo ele rouba, se você não tiver cuidado, boa parte da tua lucratividade. E quando a gente iniciou essa movimentação na rede, algumas pessoas estão chamando de loucos. Vocês são loucos. Como assim? Vocês poderiam estar ganhando muita grana do ponto de vista como pessoa física, colocando esse dinheiro no bolso e tendo uma vida extremamente confortável, mas vocês estão com um custo fixo muito alto. E aí, quando a demanda cair, quando tiverem poucos projetos, o que vai acontecer, né? Então, acho que esse foi um dos principais desafios que a gente vivenciou, né? Os períodos de vale, ou seja, quando... principalmente em períodos de início de ano, quando os empreendedores estavam ali de férias, quando tinham, né? Mas, enfim, quando não contratavam projetos, às vezes dava um frio na barriga lá atrás. E a gente sempre acreditou no propósito. Perguntou o que a gente fez, né, para isso. A gente teve essa crença muito forte de que esse modelo ele era real. Por quê? Porque as empresas possuem essa demanda. Das 67 empresas que eu atendi antes de abrir uma empresa de consultoria, antes de entender que esse era o movimento correto, 99%, para não dizer todas elas, tinham oportunidades de melhoria claras. E a gente sabia como, no caso, identificar isso de uma forma muito simples, de uma forma muito transparente. Então, assim, nessa movimentação, a gente sabia que a demanda existia. Talvez a gente não tivesse todas as respostas naquele momento para saber como utilizar uma estratégia de marketing, como fazer para aquele cliente, enfim, chegar até a nossa empresa, mas a gente sabia que a demanda existia. Então, assim, no lugar, a gente poderia ter desistido, a gente poderia ter voltado atrás e ter dito assim, olha, vou voltar a atender como o mercado atende, autônomo. Foram os conselhos que eu recebi muitas vezes, né? Olha, trabalha como autônomo, como pessoa física, você vai ganhar muito mais. E veio um tom aí, um pouco de persistência, né? E também uma pegada de você não errar no mesmo ponto sempre. Então, a gente tem uma cultura de corrigir muito rápido. Às vezes, de corrigir um processo dentro da rede 2 vezes dentro de uma semana só. Por quê? Né? Inquietação. Exatamente, Matheus. Você não admite, tipo, eu estou vendo essa melhoria aqui na minha cara e eu tá fazendo da forma mais demorada, da forma errada. Isso não pode ser, como é o ditado que fala? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, assim, muito que a gente fez foi errar pouco e errar rápido, e corrigir rápido, né? Tá, no lugar de eu tomar uma decisão que vai tomar sei lá, causar ruína, não. Se eu errar, vou errar pequeno e corrijo rápido. E vou trazendo a empresa aqui para um tom, para uma visão de longo prazo que eu tenho. Esse foi, sem dúvidas, acho que o principal desafio que a gente viveu, mas que é possível superar, né? Mas, por exemplo, é preciso criar robustez financeira, criar reserva de capital, né, para suportar períodos de baixa, para que você consiga... Como a pandemia, por exemplo, né, que ensinou bastante sobre isso. Muitas empresas quebraram, né? E aí não é prejuízo que quebra uma empresa, ao contrário do que muita gente pensa, é falta de caixa. Então, quem opera em serviço que tem flutuação tem que ter reserva de capital para trabalhar tranquilo. O empreendedor que está preocupado em apagar incêndio, o empreendedor que está, preocupado em vender o almoço para pagar a janta, ele nunca vai ter tempo para planejar o crescimento real e efetivo do seu negócio, né? Então, a gente aplica aqui na rede o que a gente ensina para os nossos clientes. Ainda bem, né? Então, a gente está se caminhando para o final, Léo, né? Antes do Matheus fazer a última pergunta, queria deixar aí o convite para você que está nos assistindo. Vai lá, né? Curte, né? Se você gostou, né? Espero que você esteja gostando do nosso podcast. Esse é o primeiro episódio da 2ª temporada do Redcast. Então, curte, comenta, deixa também suas dúvidas aí. E, claro, compartilha esse conteúdo com outros grupo empreendedores. Da família, grupo do trabalho. Os empreendedores, né? Os empreendedores. E não esquece, olha, Matheus, essa dica é importante, a gente sempre esquece, a gente fala sempre lá do sininho, né, que é a notificação. Isso é tão importante. Por quê? Porque aí você não tem que toda vez estar entrando lá no YouTube para saber se tem novo episódio ou não tem. O sininho, quando você clica nele lá, automaticamente já chega a notificação para você de que tem conteúdo novo do Redcast. Perfeito.
Se inscreve no canal também. Por Não esqueça de gentileza, se inscrever né? no canal. Léo já vai pensando, antes da pergunta do Matheus, já vai pensando aí nas suas considerações finais. Legal. Eu acho que a gente falou bastante sobre essa mudança de mercado que veio de 2020 para cá. Tem algumas transformações que são obrigatórias. Todo empreendedor deve pensar e implantar rapidamente, como transformação digital, né? Entre outros pontos. Mas o que é que você identifica como oportunidades para os próximos meses, próximos anos, que o empreendedor deve focar, deve ter uma atenção específica? Não, perfeito. Matheus, eu acho que o Brasil é um país incrível, riquíssimo em termos de recursos, em termos de matéria-prima e oportunidade de uma forma geral, tá? Então, eu acredito que o ambiente brasileiro, apesar de suas peculiaridades, são muitos, não são poucos os desafios. Nós temos uma carga tributária complexa, tá? Pesada. Isso, de certa forma, afeta o nível de investimento nos negócios, mas, ao mesmo tempo, eu vejo um mar de oportunidades, tá? Ao longo dessa trajetória empreendedora, algo que eu empreendi mas o que eu posso fazer a respeito? A gente vê muito empresários se queixando o tempo todo, né? De incertezas, naturalmente que isso afeta os negócios, tá? Não seria irresponsável dizer que não. Focando no problema, né? E não na solução. Exato, né? Eu acho que a gente, aí já trazendo também essa mensagem final, eu acho que é dizer para os empreendedores começar a olhar um pouco mais para as soluções, né? Porque assim, o empreendedor brasileiro, ele possui essa característica, né? De certa forma, de se adaptar muito fácil aos mercados e perceber com mais, como é que eu posso dizer, com mais perspicácia, né, essa questão das oportunidades, porque as oportunidades existem muitas, né, ao nosso redor. Eu acredito que o mercado brasileiro é um mercado que tem muitas oportunidades, tá? Se a gente para, né, para observar, às vezes a gente escuta muitos empresários dizendo, olha, eu vou para os Estados Unidos, eu vou colocar um negócio lá. Mas, cara, tem certeza? Porque, assim, em mercados já desenvolvidos, em mercados maduros, o nível de competição é muito alto. Então, quando você pega países em desenvolvimento, ao exemplo do Brasil, você começa a perceber lacunas de mercado. E aí é onde você começa a virar o jogo. Ou seja, eu não estou simplesmente empreendendo pela necessidade de caixa, pela necessidade de subsistência da minha família, não. Mas eu percebi uma lacuna de mercado, eu percebi uma oportunidade de negócio, eu percebi um grupo de pessoas, ou um grupo de empresas que possui uma necessidade, um desejo por um produto ou serviço, que tem condição de pagar e que elas são mal assistidas. Tem aí um negócio na sua mão. Então, muitas vezes, as pessoas simplesmente começam com a pergunta errada na mente, né? O que eu posso fazer? Eu quero fazer isso. Eu quero montar uma loja de roupa, um exemplo. Mas, espera aí, na região que você está, existe mercado para isso? De onde você tirou essa ideia? Um desejo que você tem? Ou você percebeu nos consumidores um desejo... Não é só você gostar de roupa, claro, que aquilo vai dar certo, né? Exato. Acho que esse é um grande passo, sabe, Matheus? Então, assim, eu vejo um mercado muito promissor, mas, ao mesmo tempo, muito arriscado e volátil. É sempre bom que você, empreendedor, que está nos ouvindo, né, que se cerque de pessoas boas, né? De bons conselhos, de bons consultores, de uma assessoria empresarial, de uma assessoria jurídica e de tantos outros profissionais que qualificam esse processo de decisão, né? Agindo assim, certamente, você vai minimizar ali erros relacionados a algum tipo de atividade empresarial. Para finalizar aí as suas considerações finais, mas só para quem não conhece o Léo, né? O Léo, na verdade, se você já participou, né, assistiu a primeira temporada, né, lá do Redcast, conhece um pouco do Léo. E Matheus, né, conhece o Léo há menos de um ano, né? Tô na rede há menos de um ano, mas você já conhece o Léo há longo tempo. Ele é um homem que é apaixonado pelo que faz, né? Sim. Ele acredita nesse valor, um valor da rede, e tenho certeza que nasceu um pouco também de você isso, né? Você é um cara que é apaixonado pelo que faz, né? Queria que você encerrasse falando com paixão, né, disso que você faz, que é empreender e que é dar consultoria também. Maravilha, Jean. É isso que faz a gente levantar todos os dias, né? Você falou sobre um ponto, né, sobre um valor que nós reputamos como, sabe, inegociável na rede. Essa paixão pelo que faz. E essa paixão pelo que a gente faz, ela nasce do poder de transformação que a gente gera nos nossos clientes. Para a gente que faz a rede, muito mais do que vender um contrato vultuoso,
Nos alegra muito quando a gente recebe uma mensagem, um áudio de um cliente para dizer assim: olha, Leonardo, você mudou a nossa vida. É isso que faz brilhar os nossos olhos, sabe? É quando diz assim: olha, eu estava desesperado, ou eu não estava conseguindo enxergar o que eu iria fazer na minha empresa. E, poxa, com algumas reuniões, com o uso das técnicas de vocês, eu consegui, sabe, mudar a minha vida. Tem um cliente nosso super querido, que na reunião comercial de fechamento, ele me disse assim: Léo, eu não tenho vida. Eu não tenho vida. Tenho um negócio incrível, grande, mas eu não tenho vida. Todo dia, eu recebo ligação à noite, de madrugada, de caminhão que está parando, por problemas do meu negócio. Eu quero voltar a ter vida, né? E chegar ao final de um projeto e dizer assim: obrigado, hoje eu consigo viver, hoje eu consigo sair com a minha família, hoje eu consigo contratar mais pessoas porque eu sinto que minha empresa está preparada para crescer. Isso para a gente não tem preço, Jean. Então, é isso que alimenta essa paixão, sabe? Porque, assim, a cada novo projeto, a gente está tendo ali uma nova oportunidade de transformar a vida de alguém lá por trás. Então, para a gente, isso é tudo. Então, muito obrigado, Léo. Encerramos hoje, né? Assim que a gente vai encerrar hoje o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Redcast. No próximo episódio a gente volta ao normal, né? O Léo vai assumir o seu papel de anfitrião aqui no Redcast. Agradeço até a oportunidade de estar aqui, né? Participando com vocês desse episódio. Obrigado a você também por estar aqui, né, conosco, né? Não só prestigiando, mas também compartilhando o conteúdo que eu tenho certeza que você está fazendo, não é, Matheus? Foi muito bom, foi muito legal. Valeu, Jean. Muito bom estar com vocês. Valeu. Valeu, Tchau, então tchau. é isso, né? Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Até o próximo episódio do Redcast. Até mais.